E aí galera, continuando então nosso projeto prático sobre ritmo, né? Na última aula a gente fez toda a montagem, todos os cortes no ritmo da música. A gente marcou o beat da música, né, o tempo da música, as batidas, e fez os cortes já criativos em cima dessa batida, beleza? E essa aula eu espero que seja um pouco mais rápida, que é para eu falar um pouco sobre o processo de finalização que eu fiz. Então, abrindo a edição base, né, eu apliquei, por exemplo, ó, um texto no início, ok? Apliquei ruído de imagem através de um overlay, né? Na real, eu usei alguns overlays, né? Ó, overlay de transição, uma transição utilizando um flare, ok? Uma transição de ruído, ó, ruído, outra transição de ruído, a transição aqui de overlay também, esses riscos brancos, né? E, ó, outro flare, riscos. Eu usei esses recursos para finalizar a minha edição, beleza? Para deixar com a estética final. E ainda tem aqui uma camada de ajuste que eu apliquei um pouco de vinheta, né, no Lumetri, para aplicar uma vinheta geral. Saturei um pouco menos a imagem, enterrei um pouquinho mais as sombras, subi um pouquinho os highlights para dar uma contrastada e subi um pouco os pretos para não clipar tão denso o nosso preto, beleza? Então, aqui na nossa aula, né, no edit da aula mesmo, vamos começar a finalizar, né, da mesma maneira, beleza? Vou criar uma camada de ajuste, certo? Aqui já tem um adjustment layer, o texto que eu usei no outro. Vou criar uma camada de ajuste, clico aqui, novo item, né, new item, adjustment layer, camada de ajuste, ok, né? Mesma configuração da timeline. E eu vou jogar ela, ó, vou deixar 3 layers vazias aqui, para eu poder trabalhar os outros takes em cima. E vou colocar a duração da minha camada de ajuste para toda a minha timeline, beleza? E aí vou lá, com a minha camada de ajuste selecionada, vou lá no efeito de Lumetri, beleza? Se você quiser fazer um tratamento diferente, pode fazer, né? Mas eu particularmente acho que para uniformizar mais ou menos a ideia de todos os takes aqui, eu vou insaturar um pouco, certo? Puxar até uns 70, vai, de saturação. Então, antes, depois, para esse take fica bem suave, para esse aqui também, beleza. Vou adicionar um pouco de contraste e vou puxar um pouco preto, né, mais para cima, para ele não enterrar tanto, ficar um pouco mais acinzentado. Bastante contraste. E lá embaixo, né, na última opção do nosso Lumetri, eu vou adicionar um pouco de vinheta, que é aquele escurecimento ao redor da imagem. Um ponto médio mais ao centro e bastante difusão. Então, antes, depois. Beleza. Eu separei uma pasta para vocês de overlays de vídeo, né, que são gratuitos, ok? Eu peguei em sites como o Pixabay, como o próprio Pexels, peguei material gratuito, ok? E aí a gente tem flares, por exemplo, então fica uma transição, eles são bastante utilizados como transição, certo? Ó, e tem inúmeros, certo? Se você clica 2 vezes, você abre aqui a pré-visualização e você tem inúmeros flares. A gente tem, né, flares ou light leaks, né, que a gente chama, que é isso aqui, beleza? Ok. A gente tem efeito de chiado de TV, a gente tem efeito de partículas, ó, beleza? A gente tem efeito de TV, né, ruídozinho leve de TV, beleza? A gente tem efeitos de sujeira, né, uma transição suja. Para que servem esses overlays? Ele é um arquivo que normalmente ele vai ter alguma informação, por exemplo, a fumaça e um fundo preto, certo? Fundo preto, fumaça. E aí, você pode fazer um tipo de sobreposição na sua composição que vai remover essa parte preta e deixar a parte de cor, a parte cinza, a parte branca, beleza? E aí, isso serve para você colocar sobre o seu vídeo. Ó, se eu colocar dessa maneira, só aplicar, ele vai sobrepor e ocultar o que está embaixo, certo? Mas, vindo aqui nas opções, né, de efeitos, né, controle de efeitos, e na aba de opacidade, a gente tem o que a gente chama de Blending Mode, né? Blend Mode, que é o modo de mesclagem. Como você vai mesclar o arquivo que está em cima, né? O vídeo que está em cima com o vídeo que está embaixo. Aí a gente tem o modo normal, o modo Dissolve para o vídeo e relevante. O modo Darken, ó, alguma coisa já aconteceu, certo? O modo Multiply, certo? Começo a ver um pouco, né, a imagem. O modo Color Burn, certo? Ele vai atuar só na parte onde tem cores, as cores são mais fortes, Linear Burn, Darken Color, né, Darker Color, né, as cores mais escuras, certo? E as que mais importam pra gente é o Lighten, ok? Que ele faz uma sobreposição mais clara,
mais visível, beleza? O screen, certo? Que fica mais visível ainda, beleza? O modo sobreposição fica mais visível. E o overlay, por exemplo. Ó, o overlay ele fica um pouco mais escuro, você vai ter que controlar mais a opacidade do seu vídeo, certo? Vamos colocar ele em modo screen, ok? Ó. Beleza? Então, agora que vocês sabem como aplicar isso daqui, né? Eu vou fazer a maneira como eu apliquei e no de vocês vão replicar a maneira como vocês quiserem aplicar isso aqui. Normalmente, um overlay como esse, eu utilizaria como transição, certo? E como transição, por exemplo, eu vou pegar então, ó, aqui e aqui, daqui a aqui. Eu vou pegar então um trecho menor. Por quê? Que aí eu posiciono entre um corte e outro, por exemplo, ó, entre um corte e outro, mais ou menos isso aqui. Vou lá no controle de efeitos e vou colocar como screen, né? Ó. Beleza? Que ele serve só para transitar, para gerar um efeito no momento de transição entre um take e outro. Eu vou replicar, ó. Dupliquei, vou aplicar nessa outra transição, ó. Beleza? Então é assim que funciona, ok? Vou deletar esse glitch porque eu não vou aplicar ele agora. Aqui eu gosto muito dos overlays que eu utilizei, eu gosto desse aqui, ó. Esses riscos, esse noise com light, né? Uma escrita com luz, certo? Vou utilizar esse trecho aqui que já está selecionado e vou utilizar ele aqui, fica muito legal. E aí vou modo screen, ok? Fica muito, muito legalzinho. No início da letra da música ele fala They call me a God, né? Eles me chamam de Deus, né? E aí eu vou marcar essas palavras para eu inserir o texto, certo? Cada palavra no momento em que ele fala, ó. Então é bem rápido, ó. They começa, né? O they call me, né? They começa já do início. Aqui já começa o call me, ok? Então vou marcar, beleza? They call me a God. Ok? E aí eu vou inserir um texto utilizando essa ferramentinha de texto, ok? Clicando aqui na tela e aí vou escrever They, ferramenta de seleção, vou posicionar, abrindo aqui no controle de efeitos a aba de texto, vou fazer os ajustes. Centralizado, vou posicionar 960, 540, tá? Vou ativar aqui minha referência, né, minhas margens de referência para eu centralizar mais ou menos aqui. Beleza, centralizei. Agora eu vou mudar a fonte. Eu tenho uma fonte que eu gosto muito, se chama Barriana, ok? E vou aumentar para 150, 180, beleza. 180, ajusto aqui no centro, beleza? Mas perceba aqui, eu criei esse texto e ele ficou acima da minha camada de ajuste, certo? E ficou muito longo, né? Então eu vou usar esse próprio texto, vou arrastar ele aqui para baixo e ele termina, a última palavra, ela vem nesse marcador, ela começa nesse marcador aqui, então eu vou fazer ela se estender só até aqui, beleza? E aí eu vou usar esse mesmo texto que eu criei e vou cortar nas marcações, onde eu marquei a transição de cada palavra e cortei, beleza? They call me a God, ok? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. They call me a God, ok? Aí no segundo aqui eu vou só modificar, né? Porque ele tá a mesma palavra, they call, ok? Me a God. Então, beleza? Então eu já fiz aqui o timing das palavras, beleza? Os efeitos que eu apliquei nessas palavras foram um efeito de desfoque. Eu dupliquei a layer das palavras, eu dupliquei. A layer de baixo eu apliquei um efeito de desfoque, certo? Bom, então, separadas as palavras aqui, eu vou selecionar todas elas e eu vou clicar com o botão direito e clicar no que a gente chama de nest, né? Para que serve esse nest? Texto, né? O nest ele vai criar uma sequência com esses arquivos selecionados. Então, se eu clicar 2 vezes aqui no nest, eu vou abrir uma nova timeline com os arquivos aqui dentro, certo? E aí eu posso editar isso aqui, né? Tal, editei, movi, tal, não sei o que, né? Reorganizei, mas se eu clicar aqui dentro, se eu clicar 2 vezes, eu não alterei nada, né? Eu posso editar, substituir isso aqui
E meio que eu não alterei nada dos arquivos iniciais que eu usei para criar esse nest, certo? Eles permanecem na mesma ordem do jeitinho que eu coloquei. Não importa a edição que eu faça aqui fora, beleza? Então, eu vou duplicar essa camada de nest. A camada de baixo, eu vou aplicar Shift 7, um blur. Então, eu vou digitar aqui blur e eu vou usar um blur direcional, ok? Direcional. Cliquei 2 vezes para aplicar lá na camada selecionada. Vou de novo em controle de efeitos. E aí eu vou setar 2 coisas aqui no direcional blur. A direção, 40 e poucos graus, certo? E a quantidade de desfoque, né? Ó, e aí ele vai criar um desfoquezão, beleza? Como eu quero que varie, né? Como eu quero que varie um pouco essa rotação, a direção do blur, eu vou animar a direção aqui um pouco, certo? They call me a god. Então aqui no início eu marquei a direção, eu marquei o keyframe, o registro dos 47 graus, e aqui vou marcar um registro de 33 graus, vai, só para ele rotacionar um pouco, ó. Pronto, ele rotaciona um pouquinho, beleza? O blur eu posso marcar aqui, o início 35, lá no meio ele vai estar 126 e no final ele vai estar 18, beleza? Que ele vai variar também o desfoque, ó. Então, ó, a camada de baixo é onde eu estou aplicando o blur e aí ela fica assim, certo? Beleza? E a de cima é o texto puro, beleza? Esse texto puro eu vou adicionar um blurzinho também. Shift 7. Só que vai ser um blur Gaussian, né? Gaussian blur. Clico 2 vezes com a camada selecionada. Vou lá em controle de efeitos e vou dar um Gaussian blur de 8. Pronto. Ok? Gaussian blur de 8. E eu vou adicionar 70 de transparência, 50 de opacidade. Vai, 50 de opacidade. E nesse daqui também 55 de opacidade. Não, vai, 65 de opacidade, ok? Que é para ele ficar meio que mesclado com a layer de baixo, com a edição que está aparecendo embaixo. Então, ok? Outra coisa que eu posso aplicar nos dois é um pequeno zoom, né? Então, eu vou marcar aqui com o início, no primeiro frame selecionado, né? Lá no início, vou marcar a escala, certo? Registrei a escala no início, vou lá para o final. Vou registrar a escala no final, seleciono novamente. A escala no final vai ser 115, beleza? Então, do início até o final, ele vai aumentar de 100 para 115, porque eu registrei no início 100 de escala, registrei no final 115, ok? Beleza, tá, vou aumentar um pouco mais. Vamos para 150 de escala no final. Pronto, beleza. O de baixo também vou aplicar uma escala, 100... 150, só para ele acompanhar, beleza? Beleza, efeito do texto feito, ok? E apliquei a primeira transição. Agora eu vou aplicar as outras transições. O que eu gosto, né, como transição? Os flares são boas transições e normalmente eles começam escuros, aí chega um momento que eles ficam mais claros, ó. Quanto mais claro, melhor vai ficar a sua transição, porque é esse ponto mais claro que vai servir para ocultar o corte entre um take e outro, certo? Porque ele vai cobrir tudo. Então, eu vou usar esse próprio trecho que eu utilizei aqui, só que eu vou reduzir mais, né? Vou marcar, ó, aqui vai ser meu corte. Então, vou marcar a minha transição e reduzir ele um pouco, certo? Onde eu coloquei o marcador da transição, eu vou posicionar em cima do corte, certo? Em cima do corte, beleza? E aí, Shift 5, e a minha opacidade, meu Blend Mode, eu vou colocar como Screen, ok? E aí, beleza? Ok. Então, primeira transição. Eu não vou colocar transição em todos os cortes, porque transição, né, esses efeitos de transição, flare, esses grunges, né, rabiscos, ruídos, quando você usa como efeito de transição, se você colocar em todos os cortes, você vai saturar seu vídeo. Se você saturar essas transições, você vai deixar chato, né, vai ficar over, né, seu vídeo. Então, você tem que usar um pouco de estratégia, sacou? Então, ó. São 3 imagens iguais, não preciso transitar entre elas. Mas aí vou transitar para outra. Aqui eu acho que já cabe um, beleza? Então vou lá no Overlay, vou colocar... acho que esse aqui, porque eu vou transitar para uma cena bem colorida, né? E aí o Blend Mode vou colocar como Screen. Beleza? Porque eu estou transitando para uma cena, né? Times Square, à noite, colorido, luz e tal. Então vou colocar esse aqui, um glitch colorido.
Aí, nesse aqui, né, que eu transito da cidade, né, do chão para uma vista aérea, vou colocar uma transição também, né? Vou selecionar overlay de vídeo e vou colocar um rabisco, um novo rabisco. Pode ser, um novo rabisco. Só que eu vou selecionar outro momento. Ó. Vou selecionar esse momento aqui, daqui até aqui, mais ou menos. Pequenininho. Vou aumentar um pouquinho para não ficar tão pequeno também, ok? Vou lá no controle de efeitos, na opacidade, vou colocar modo screen, ok? E aí vou dar play. Beleza. E aqui talvez um flare, vamos ver. Esse flare aqui, que é um bokeh, né? Ó, como ele passa de um lado para o outro, certo? Então vou usar esse momento aqui como meu momento central, então vou pegar um pouquinho antes e um pouquinho depois. Beleza? Nossa, ele é muito lento, né? Muito lento. Vou deixar ele nessa dimensão, vou ver como é que fica. Screen, vou dar play. Bom, casou. Ele dura 3 cortes, aliás, ele dura 2 cortes, né? E até que foi bom. Ó, que legal. Esse aqui, cara, vou dar um zoom out nessa parada. Deixa eu ver. 200. 100, deixa eu ver. Puta, que efeito legal, mano. Olha que efeito legal que a gente criou aqui. O que eu fiz aqui? Esse take, eu achei que a transição dele estava muito seca, sem a escala, sem um zoom out, assim, ele entrava legal nesse bass drop da música. E aí eu resolvi colocar um zoom out que gera esse efeito aqui, ó. A câmera está indo para frente e eu coloquei um zoom out, um zoom para trás, né? E aí ele gera esse efeito, ó. E imediatamente depois eu coloquei um zoom in, né? Pro take seguinte, né? Ó. Beleza? E aqui, para essa galera, né? Que a gente tem 2 timelapses seguidos. O overlay, cara, pode ser flare. Pode ser flare. Ó. Um flarezinho bala. Vamos tentar cobrir 3 cortes com ele, tá? Como é rápido, os cortes são rápidos, eu vou cobrir 3 cortes com esse flare. Tá? Ajustar a escala. Mudei e vou cobrir 3 cortes com ele, ó. Beleza? Ok. É isso, galera. Coloquei nessa aula aqui um pouco de como eu finalizaria, né, esse material, de como eu finalizei de fato, né, usando a outra edição como base, que eu fiz previamente, e expliquei para vocês como aplicar overlays como transição, certo? Que dá uma encantada e que dá uma certa suavizada na transição, né, no corte, entre um take e outro, porque você tem um efeito presente ali no momento de transição. Porém, esse tipo de transição não cabe em todo tipo de edição, certo? Se você vai fazer edição para web, você vai fazer edição para redes sociais, a depender do tipo de produto, publicidade, a depender do tipo de produto, aí cabe esse tipo de transição, né? Um vídeo de uma festa, um vídeo de um evento, cabe esse tipo de transição. Light leaks, né? Os flares, riscos, rabiscos, chiados, esse tipo de coisa, ele até cabe. Mas um casamento, um evento institucional, um evento corporativo, uma edição mais polida, né, que, pô, é mais empresarial, mais polida, aí essa linguagem talvez não caiba com tanta facilidade. A parada é, observe sempre, né, o estilo do seu cliente, certo? Se seu cliente é tradicionalzão, faz aquele vídeo institucionalzinho e tal, bonitinho, terno e gravata, tudo limpo, tudo bonito, então a edição vai ser outra, não vai ser isso aqui. Beleza? Mas se o seu cliente já é mais descolado, mais jovem, já tem uma pegada mais street, já tem uma pegada mais urbana, sacou? Né? Tá mais nas redes, enfim. Aí você pode utilizar um pouco mais, usar e abusar um pouco mais desse tipo de recurso. Beleza? Então, até a nossa próxima aula, que vai ser provavelmente prática também, e a gente se vê em breve. Valeu!